Chico Marshall, eu sou historiador e arqueólogo, e meu especialista em tragédia grega desde o início da minha vida acadêmica. Foi meu doutorado, foi a tradução e comentário do Édipo. Imaginem, naturalmente, a interface que isso me oferece com todas as ciências humanas, e incluindo-se, claro, a psicanálise, fortemente, né? Então, claro, isso me deixa muito bem ambientado com as temáticas, com os conceitos, com as leituras, né? Mas também para polissemia de textos de uma densidade poética inimaginável. E eu falo aqui, então, como leitor da tragédia. Quem vive na minha cidade sabe que eu também sou um cultural. Então, parte do que veremos hoje é resultado disso. Porque nas vezes em que fazemos greves, na URGS, onde eu leciono, isso de tempos em tempos acontece, né? Eu faço aulas públicas, em outras ocasiões também. E são aulas espetaculares, eu imito a estrutura da tragédia grega em praça pública, com música, coro, performances, né? E às vezes bem singelas, como foi uma aula que eu dei na Praça da Alfândega, uma praça central de Porto Alegre, sobre tragédia grega. O assunto era antigo, né? E ali reunido com meus alunos, muitos compareceram. No início da aula, havia um menino, assim, bem simplório, né? Depois eu vim saber quem era, ao Michel Vasconcelos dos Santos, um morador de rua, negro, pobre, tá? Morador de rua. Assim que eu tomei a palavra, vamos começar a aula. Aí ele levantou a mão. Professor, então, desculpa, Lúcio, eu estou apresentando o terceiro aqui, apresentou eu e o Eu estou Michel. mandando o link aqui para a galera. Aí o Michel disse, professor, isso é uma aula pública? Sim, Michel. Sim, eu não sabia quem é. Então, o senhor senta ali e eu vou dar essa aula. Ah, claro, assim foi, né? Sentei, ele começou a contar a história dele. Logo veremos um pouco mais da história dele. Ele disse assim, meus alunos ali, né? Curso de história, na curso nem de rico nem de pobre, mas enfim, tá na universidade, tá um pouco longe dessas coisas, lá da rua. Esse chão que vocês pisam é o chão da minha casa. O céu que vocês olham, seja de dia ou de noite com as estrelas, é o teto da minha casa. Minha casa é o mundo. Aqui eu vivo. Batia com o pé no chão, raspava assim, fazendo uma percussão, parecia uma dança de xamã até. Eu não escolhi esse mundo. Eu preferi viver de outro modo. Mas é assim que eu vivo. E é sobre isso que eu quero dar a minha aula, explicar para vocês como eu vivo, como é a minha vida e tal. E assim foi, evidentemente, foi uma coisa reveladora, né? Ele se comunicando da própria voz, falando dessa visão dele. Terminado isso, né? Ele me passou a palavra, eu dei uma pequena aula sobre tragédia e passamos a leitura dramática. Estava preparado, eu havia traduzido o texto, preparado em folhinhas, assim. Quem quer participar da leitura? E o primeiro a levantar a mão foi o Michel. Então, subitamente, estava o Michel com um script de uma tragédia grega, antigo, né? Ensinado em 442 a.C., lendo a performance, mas foi a leitura dramática, mais plena, mais densa que eu jamais vi, porque ele extraía cada palavra do texto, uma força assim de maiêutica para cada palavra, né? E todos ali quase assombrados de ver aquilo, né? Então, quando nós propusemos essa atividade, eu quis conectar com aquele evento, porque o lance do laço, né, é também ligado a pessoas nessa situação de adversidade, aí, que moram na rua, passam fome, que é o caso dele, né? E fui atrás do Michel, só lembrava o nome dele, daquela cena, nunca mais o havia encontrado. Tentei todos os contatos possíveis, ele é ligado ao Boca de Rua, que é um projeto maravilhoso, que é de Porto Alegre, fazem um jornal, vendem nas ruas, ganham dinheiro, tem assistência de pessoas de alta qualidade, algumas delas, das pessoas, né, Moca, colegas aí da psicologia. Então, tentei todos os contatos que vocês puderem imaginar. Instagram, Face, me atenderam. Ah, estamos tentando o Michel, mas ele está longe, não sabemos achar o Michel. Por favor. Aí achei que alguma ONG, a Alice, que está ligada a isso, não tem telefone, tive que fazer uma coisa de detetive, achar o telefone da Alice. Liguei, a pessoa não me atendia, liguei 2 dias para falar, tudo assim. Parece um filme no ar.
atrás do Michel. Já desesperado, na sexta-feira, peguei meu carro e fui fazer um Pac-Man pela cidade, assim, atrás do Michel. E na esquina da José Patrocínio com a Fernando Soares, um ponto célebre do Boca de Rua, estava um camarada lá que me conhecia, e eu falei para ele do caso. Sim, eu vi que o senhor está procurando ele até pelo Facebook, pelo Instagram, não sei o quê. Então me dá um recado, Michel e tal. Bom, e isso foi o que aconteceu hoje. Hoje, quando eu estava nessa entrevista, o cara me ligou e apareceu o Michel, e eu corri ao encontro do Michel, o encontrei, ele rememorou tudo, né? Rapidamente expliquei o que se tratava, e gravamos novamente a voz da tragédia grega, de Sófocles, agora apresentada por um morador de rua, bem atual. Estão vendo a imagem dele, hein? Dá para olhar nos meus olhos a minha felicidade quando eu encontrei também, né? Não sei se está aparecendo a imagem na tela. Tá. Tá, Está agora tá. aparecendo? Foi o reencontro. Ele imediatamente lembrou tudo, disse, Michel, tá mais magro? Pois é, professor, a crise me pegou também, né? Então, eu até propus para o Bruno que uma parte da receita prevista nesse projeto vá para ele, que será o ator, né, que fará a leitura dramática. Eu rememorei ali alguns trechos da Antígona, e aqui vocês estão vendo o Michel escrevendo em grego, transliterado, para ele poder, então, depois de escrever. E ele, enquanto escrevia, me perguntava, é com dois L's? É com TH? Como é que pronuncia? Né? E escreveu uma das frases que ele irá depois recitar aqui. Bom, então acho que por hora chega de apresentação, né? Porque agora temos que ouvir a apresentação da Lúcia, e depois disso eu vou fazer uma contextualização temática da tragédia grega, que é um fenômeno muito complexo, muito rico, mas eu vou falar dela o que importa para o nosso encontro de hoje, para a nossa sensibilidade, reflexão, tal, tá? E o meu comentário sobre o texto, minha exegese do texto, é ligado ao que o Michel fará, tá? Então, nós podemos, talvez, fazer assim, Lúcia, para não ficar suspense demais com o Michel. Eu faço uma primeira fala do Michel, e depois Claro. tu faz a apresentação, e no final retomo e concluo, né, com o lance do Michel. Acho que vai ficar bem legal assim. Ótimo. Uhum. Então, agora eu me recolho para que tu te apresente, minha querida Lúcia. Mas antes de eu falar, tu vai apresentar o vídeo do Michel, é isso? Depois de tu te Me apresentares, apresento, passamos ao Michel e depois seguimos não, trajetória. tu te apresentas agora, Uhum. daí eu faço uma breve contextualização da tragédia Ótimo. grega, Uhum. e aí, conectar a ela o primeiro vídeo com a performance do Michel, que tem junto o texto, para nós lermos o texto, né? Entendemos o que ele quer dizer, né? E daí eu te passo a palavra, tu desenvolve, depois eu torno com o Michel, né? Mas isso não significa que tu, ou também os demais não possam interromper ao longo, não é interromper, é participar ao longo da apresentação, né? Porque nós combinamos fazer sob uma forma de diálogo isso também, né? Bom, como vocês veem, o nosso encontro é bem informal, porque a gente está combinando quase que in loco. Mas isso é bom, isso dá condição também de que se possa participar, trocar, intervir. Eu quero dizer da minha satisfação com esse convite, um agradecimento ao Bruno, a Marina, a Luísa, a Eda, e com esse belo projeto, né, do Laço, que a gente vem, então, contribuir, poder também trocar e dar uma palavra. Uma imensa satisfação em poder contar também aqui com o trabalho do Chico, que idealizou, né, o atualíssimo Antígona. Espero que a gente trabalhe bem hoje e que depois a gente vá fazer umas libações lá no teu sítio, ainda antes do fim do ano, viu, Chico? Vamos! Ai. Eu sou psicanalista, eu trabalho em Porto Alegre, e o que eu posso destacar da minha trajetória é uma grande paixão por essa liga entre a psicanálise e a literatura. Eu trabalhei muito sobre a psicanálise e a literatura, todo o meu trabalho de mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre foi em função de ter ido em direção a essa paixão. Eu acho que o Freud, vocês lembram bem, ele era alguém que lia
né? Literatura, tragédia, né? Sófocles, o que ele produziu, Shakespeare. E eu tenho essa hipótese de que quando Freud se apertava na clínica, porque era uma clínica que ele estava iniciando, né? Não tinha nada, era tudo terreno desconhecido, quando ele se apertava na escuta, ele buscava algo que viesse da literatura. Então, a literatura, como eu vejo para o Freud, é algo que caminha junto com essa invenção da clínica. Muitas vezes se toma a literatura como algo que serve para a gente confirmar as nossas hipóteses. Seria a psicanálise aplicada, né? Eu acho que é o caminho contrário. Eu acho que a literatura, o trabalho da ficção, o trabalho da tragédia, era o que permitia que Freud pudesse seguir ali onde ele encontrava um limite. Então, por isso, o meu encanto, minha paixão, minha dedicação para essa liga da psicanálise e da literatura, e eu acho que isso, de alguma forma, me apresenta meu trabalho, foi por aí que eu escrevi, é nessa relação que eu animo, né, também o contato com o pessoal das letras e de outros campos, que eu acho que sempre enriquece a área da psicanálise. Então, feita a apresentação, seguimos. Bom, obrigado, Lúcia. E claro que nós vamos fazer muitas libações. Já começou com uma coruja magnífica pousada numa árvore, lá uma coisa que eu nunca tinha visto, né? Uma coruja imensa. E um dia que começa assim, só pode ter o melhor destino, né? Que é o que estamos realizando agora. Então, sobre tragédia grega, claro, é o fenômeno máximo da história da cultura, entendo eu. E falo isso sabendo da nona sinfonia, dos últimos quartetos do Beethoven, da música do Chico Buarque, enfim, de tantas coisas maravilhosas que há. Mas, na tragédia grega, tudo está no apogeu. O pensamento filosófico, a visão da cidade, os desafios de uma nova antropologia numa sociedade que experimentou um padrão jurídico sem precedentes, visando a igualdade, e designou isso com o nome de isonomia, o regime de Atenas. E a joia desse regime era o que ocorria neste teatro que vemos na tela aqui, agora em ruínas, o teatro de Dioniso. Era como um altar. A tragédia é arte sacra, julgada por sacerdotes de Dioniso, mas ao mesmo tempo a arte da cidade, com dicção política intensa. O seu assunto é a vida. O que é imitado é um mundo onde são necessárias escolhas, e as escolhas são parte da vida. E a isso corresponde o conceito central com que Aristóteles definiu a tragédia grega. E Aristóteles, ao definir a poética, ele faz uma clara distinção entre o mito, ou seja, as histórias, aquilo que falam de Édipo, de Ájax, de Agamenon, de Ulisses, enfim, os assuntos, né, os enredos, as tramas. Isso para Aristóteles é simplesmente enredo, trama, qualquer. Não é o objeto mimetizado. Bom, uma das finalidades de Aristóteles na poética é criar um novo conceito de mimese que promova esse conceito positivamente diante da condenação a que seu mestre já abandonado, Platão, havia relegado o conceito de mimese. Né? Para Platão, mimese era uma espécie de falsificação. A arte era uma falsificação para Platão, né? Cópia da cópia, segundo Platão. E Aristóteles reage a isso, entendendo que a mimese é um processo extraordinário, que nós, humanos, nos tornamos humanos imitando, porque, segundo eles, o homem é mimetikotaton zoon, o mais mimético dos animais. E, além disso, nos dá prazer mesmo diante de coisas terríveis. E isso é extremamente positivo. E depois ele examinará também os efeitos da tragédia sobre o indivíduo e sobre a cidade, quando ele formula o conceito aplicado à tragédia, mas aplicado à vida do corpo, da mente e da cidade, o conceito de catarse. Né? Então, a imitação que a tragédia faz, a mimese, diz Aristóteles, e fala isso várias vezes ao longo da poética,
Tragoedia de est mimesis praxeon caibio. A tragédia é imitação de ações e da vida. Imitação de ações e da vida. As ações, para ele, são as ações que ele examina nos livros que ele escreveu para o seu filho e para o seu discípulo, a Ética, a Nicômaco e a Eudemo. Então, o mundo das ações, para Aristóteles, é o mundo onde temos impasses, encruzilhadas, desafios, perplexidades, e são necessárias opções, logo, onde se afirma a ética. Caminhos que deliberamos. E essa deliberação é pessoal, existencial e também política, jurídica, social, enfim, tem variada natureza, né? Mas é o que a tragédia apresenta. E, claro, os espectadores ficavam lá gritando, porque o povo ateniense passava o dia, fazia piquenique, participava intensamente, como sabemos, do teatro, e podia estar lá gritando, que gritasse e acontecia aquele mito, né? Não, Édipo, não casa com ela, tem idade para ser tua mãe. Isso tudo é indiferente, porque o palco ele é próximo e distante. Ele tem a distância do mito e a atualidade da cidade. Ele tem a distância do tempo e o corpo, que soa e faz a tragédia, como diz já Torrano, um momento de renascimento do mito. Um renascimento espetacular, com uma estrutura similar à ópera moderna, desde Monteverdi, tenta recriar o que a tragédia realizou, né? E o faz também, muitas vezes. Ou seja, ser hiperpersuasiva, hipersensual, envolvia, portanto, muita sensibilidade coreográfica, muita sensibilidade musical, dicção refinadíssima e uma visão de realidade sem comparativo, né? O único comparativo mais próximo era a própria realidade ou a mente das pessoas, a imaginação das pessoas, né? Mas o que viam lá era esse mundo de mitos atualizados, né, com a fala de Atenas, e se tornando um olhar que olha a todos com a frontalidade de Dioniso, inquisitivo, e que leva ao grau máximo, aquele grau capaz de reduzir a cinzas o mundo, como foi reduzido a cinzas ainda no ventre de Semele, o Dioniso Zagreus, né, um dos mitos de Dioniso, e que deve, portanto, depois das cinzas, de alguma maneira, renascer, como renasce a videira após a hibernação invernal. E, claro, o mito de Dioniso, morte e renascimento, é o âmago da tragédia, que significa os poetas adotavam o vigor máximo de análise, de confrontamento, de drama, de tensão, para com isso ver o que há de impossível, o que há de inconciliável na vida, na cidade, nas relações pessoais, no mundo de Eros, no mundo das relações de poder, de trabalho. Todas as relações, numa visão trágica, são impregnadas de aporias, de perplexidades, de uh, uh, situações que não levam a lugar nenhum a não ser o aniquilamento. E por isso tragédias realmente terminam, para ser bem redundante, tragicamente. Né? Se não terminar tragicamente, não é tragédia. Né? E essa denúncia da tragédia é uma denúncia compatível com o pessimismo trágico inato da cultura grega. Custamos a aceitar e reconhecer sensivelmente essa dimensão trágica, dada a exuberância da cultura grega, né? Tantas belezas, tantas maravilhas que produziu, que nos legou, mas a visão da condição humana era profundamente trágica, e a tragédia desenvolve isso. E, bom, também os autores eram tratados pela cidade, não como foi Homero no passado, uma espécie de profeta, mas como mestres, grandes mestres, que em razão do saber que ali eram venerados e tinham, claro, benesses decorrentes disso, né? Muitas, e consagração de opinião pública, e aquele saber era já enunciado de uma forma favorável à memorização, com muitos provérbios, muitas frases concisas, curtas, como as que hoje examinaremos aqui.
ampliava o poder didático e exemplar deles sobre a cidade. Então, sabemos que da representação trágica decorriam, transbordavam muitas frases, muitas imagens que eram depois discutidas e circulavam, e às vezes aparecem imagens da cerâmica também, né? Além disso, tudo com coreografia e tal. Então, aquelas obras, além de tudo que possuíam, eram artisticamente ah, absurdamente revolucionárias e avançadas e arrojadas. Cabe aqui, minhas queridas e queridos amigos cis, lembrar que Freud, conquanto tem explorado lá desde a aurora da sua obra, Carl Dayton, lá, 1900, o mito complexo de Édipo, na verdade, a percepção dele, a grande leitura que ele faz da tragédia grega e do mito de Édipo, e que faz, que é o start, né, que desencadeia toda a reflexão dele, não é o mito, é a obra de arte feita pelo Sófocles, e a precisão de signos extraordinários, de frases extraordinárias, com densidade simbólica máxima. Né? Toda a obra do Freud vem da leitura que ele faz, toda leitura que ele faz, que ele desencadeia do complexo de Édipo, vem da frase da Jocasta, né? Sobre o sonho. O Édipo temia desposar a mãe, matar o pai, desposar a mãe, enfim, ele tinha consciência desse destino, o evitou tanto quanto pôde. E quando ele pressente que há fatos similares, né, no mito, no oráculo e na trajetória de vida dele, ele está inquieto, né, ele teme que ele seja o culpado da investigação que ele está fazendo, né, em Tebas, e a Jocasta percebe essa inquietação, ela então dirige a ele uma fala maternal, acolhedora e incestuosa, certamente, né? E que diz para ele assim: não temas, pois muitos mortais já subiram ao leito da mãe em sonhos. E essa dimensão do sonho absolutamente revolucionária, que é o que vai ligar Freud à interpretação dos sonhos. E depois, claro, outras artes de oneirocrítica, já do mundo antigo, e as que ele mesmo realizou. Mas eu falo isso só para a gente notar que o mito, claro que ele é importante e tal, mas o mito é simplório. Não podemos reduzir essa obra maravilhosa a só a trama. Quando junto com ela vem um artesanato de falas, de versos, de reflexões, máximo, né? Bom, então, outra característica da tragédia que nos interessa muito é a estrutura de anacronismos reveladores que ela possui. Metacronismo, procronismo, anacronismo, todas as dimensões de transversalidade do tempo são articuladas com a atualidade da ação, que é uma performance coreográfica, não? Mas existe o tempo do mito, o tempo de Homero, o tempo de uma sociedade antiga, o tempo atual lá vivido, e o tempo em que nos apropriamos e relemos isso tudo e fazemos dela parte do nosso mundo, e que está dentro das temporalidades desse discurso. Então, esse anacronismo da tragédia é inato e profundamente revelador. E, por fim, assim, dos assuntos que importa recuperarmos da tragédia, para a reflexão de hoje, está esse conceito de catarsis, que é muito provável que Ésquilo, Sófocles e Eurípides não tivessem essa visão, porque é um conceito de Aristóteles, né? E Aristóteles, ao tentar compreender a tragédia, quer também ver nela a máxima utilidade, máxima virtude, máxima função benéfica que ela poderia realizar para a cidade. Então ele via as pessoas saírem da tragédia, dos espetáculos, como se sai de uma grande apresentação artística em estado de êxtase. Né? Imagine como as pessoas vinham, ainda mais primeira apresentação dessas obras máximas, né? Com música, com tudo que tinha, cenários móveis, efeitos, parafernália aquilo. E, além de tudo, os textos que desde então não param de nos encantar. Né? Então, ele via aquele efeito, não podia negar essa qualidade, né? E foi de várias maneiras, na poética tem várias passagens onde ele
tenta explicar por que a tragédia magnetiza tanto, o que ela deve ter para se identificar com os espectadores, qual é o caráter ideal do herói, qual é o fim ideal, enfim, ele quer examinar como se dá esse efeito todo. Mas uma coisa que para ele é muito clara é que ela é profilática. A tragédia produz uma purgação, um efeito profilático extraordinário e faz um bem enorme para o indivíduo e para a cidade também. E é daí que ele toma da linguagem médica o conceito de purificação, o verbo cataró, quer dizer purificar, remover as manchas, tornar branco, nesse sentido de remover qualquer nódoa, qualquer miasma, qualquer poluição, qualquer embaraço, né? No sentido de purgação, que, claro, na linguagem médica, herda um pouco a realidade ritual, onde o bode expiatório, e o bode expiatório é tema de Dioniso também, né? Tema do mundo dionisíaco, o sacrifício do bode, que vai gerar o nome tragédia, tragos bode, ode, o canto do bode. O canto do bode está sendo sacrificado, né? Ele pensa na estrutura do sacrifício, que está ligada a essa ideia de morte, aniquilamento trágico e renascimento, né? Então, esse tema da purificação, ele toma ao mesmo tempo do mundo ritual da tragédia, do mundo médico, para entender que o que era realizado ali era uma purgação afetiva e, e, e mental, cultural, da vida de todos, dos indivíduos e da cidade, da sociedade, porque quem lê a tragédia vê esse encontro, né, em afetações que tocam a nós diretamente, ao mesmo tempo, um ambiente altamente politizado. Então, ele diz a tragédia é também a catarse do terror da piedade. Phobos kai eleio. Então, Phobos aqui, o terror é daquilo que tu quer fugir, tu não quer saber daquilo, tu vai ficar com medo, né? E a piedade é aquilo que te dá um sentimento compassivo, porque tu te identificas com o que está se passando ali. Tu pensa assim, podia ser eu, ou pode ser alguém que eu conheço, ou essa trama é muito familiar e tal. Então, é um elemento de identidade. Logo, tudo que se passa ali tem todas as dimensões da condição humana e da condição do mundo intensificadas com estética, performance e versos extraordinários. Intensificados porque, claro, deve acontecer num prazo exíguo, né, com grande poder dramático, e ao longo desse drama se dá um ritual, esse ritual é que é para a catarse. Bom, então, entendo eu, esses são os elementos mais ah, intensos, mais próximos e que mais se comunicam, né, do trágico, com a reflexão que nos interessa hoje, né? E certamente faz parte, logo a Lúcia poderá comentar, como Lacan leu essa tragédia também, e como nós encontramos na tragédia, sim, caminhos para compreender e, por vezes, organizar ao modo, os poderes dos sentidos trágicos. Como ali existe um poder de catarse que opera em um círculo, em um circuito inexaurível, tá? E que eu não vou falar em transferência aqui para não confundir com o conceito de Lacan, tá bom? Significa que há um ciclo de vitalidade semântica e fenomenológica, tá? Há uma fenomenologia do trágico que o atualiza também em diferentes caminhos. É por isso que Nietzsche entendeu que ali estava a chave crucial para entender não apenas a cultura grega, mas a condição humana também. A visão trágica de Nietzsche, ele transfere à contemporaneidade, é a visão de Sileno. E essa visão de Sileno está no coração da Antígona. Porque quando enfrentada pelo seu tio, Creonte, o tirano de Tebas, que havia proclamado uma lei, né? E quando o guarda a leva para a presença de Creonte, e ela imediatamente reconhece a autoria daquele delito, como era tratado, né? O sepultamento que ela fez,
simbolicamente, do irmão Polinice. Naquele momento, então, Creonte lembra assim, tu vais morrer, tu sabes disso? E ela diz, sim, não temo nada, não temo a morte. Aliás, o que eu mais desejo é a morte. Porque tudo isso que acontece à volta, para mim, é só angústia. E quando eu conhecer a morte, eu vou me encontrar com as pessoas que eu amo, mortos. Então, eu não temo a morte. O que eu temo é isso que está acontecendo aí. Impressionante, né? E lembremos, Antígona, agora passando então para o texto, tá? Isso que eu tinha para falar sobre tragédia de Aristóteles, vai reaparecer agora, né? Seguramente, em muitos momentos. Agora vou falar um pouquinho do texto para logo ir, deixarmos o Michel falar um pouco, tá? Logo, aquela Antígona que ali está, ela não havia ainda desposado o seu primo, né? O Rémon, filho de Creonte. Então ela era uma menina em idade pré-nupcial. Na cultura grega, isso localiza com uma idade entre 13 e 15 anos. É essa a visão. Claro, a gente pode depois achar que ela tem mais, que ela tem 17, 43, 58, porque, enfim, ela tem poder também metacrônico, né? Mas ela era figura para ser uma menina. Então, veja que coisa enigmática que naquela cidade, que era uma cidade de guerreiros, por isso tinha as exclusões, quem não fosse guerreiro não estava no círculo íntimo do poder, né? O Sófocles põe essa menina a enfrentar aquele tirano pavoroso. Nesse caso, um tirano pavoroso, uma espécie de um Michel Temer, para não dizer o nome, tirano pior ainda, dos, dos gregos, né? Que baixa uma lei correta, legítima do ponto de vista de uma norma proclamada na esfera pública, todos conhecem, devem cumpri-la e tal. E ela, diante daquilo, ah, não condena a lei, mas vai agir de outro modo, eleito pelo coração e pela piedade dela. E ela o faz ciente de que prestava conta de algo muito maior, que ela chama, então, as agrapta nomina, as leis não escritas. Um código de preceitos de honra, honrar os deuses, honrar pai e mãe e honrar os estrangeiros. Três leis não escritas dos gregos. E entre honrar pai e mãe, isso inclui preservar os vínculos em todos os graus de honra e afeto, que no caso era o dever dela, ocultamento ao irmão Polinices, que havia sido condenado, né, pelo Creonte. Bom, tem mais coisas no meio. A minha querida amiga e colega Catherine Rosenfield, no livro que escreveu sobre o Antigo, no livro recente, né, faz ver que Creonte tinha, em última instância, uma intenção benéfica. Evitar um casamento ilegal entre Antígona e seu primo Hammond. Tá? Então, muitos justificam Creonte quando discute Antígona, formulam um ponto de vista onde é possível vê-lo como o Estado. O Estado que cria leis que vão ser parâmetros comuns e que, em razão das finalidades do Estado, em Hegel, é a garantia da liberdade. Então, ele abre um campo para que se veja a legitimidade política e jurídica do tirano que governa, um caminho virtuoso, e a contestação um recuo na história da liberdade. Essa leitura, que é uma leitura complexa, que está em Hegel, ela alimentou uma senda de hermenêuticas desse texto, na modernidade, que praticamente se organizam em duplo caminho. Aqueles que leem com empatia e entendem na Antígona voz plena, densa, ética, amorosa, heróica, e ela se constitui como heroína, então ela cativa como heroína.
e aqueles que veem no confronto um injustiçado porque faz às vezes de perverso, mas defende uma forma legal, legítima e garantidora do Estado. Isso faz parte da complexa do texto. A mim, o que chama atenção é que só como existia na cultura grega culto de heroínas. O culto heróico não era só dos grandes heróis. Havia, inclusive, altares de culto, memórias de heroínas, e mulheres atletas que disputavam os jogos num cronograma diferente dos Jogos Olímpicos Parões. Isso tudo, uma boa parte do mundo feminino, lá do presente, foi ocultado da memória dita fálica. Tá? A histórica silenciou muitos aspectos da condição feminina que lá estavam. Mas vemos que essa mesma Atenas Antígona é a Atenas Pístrata, né? Uma mulher que lidera uma revolução, faz uma greve contra a guerra. Chico Buarque entendeu bem isso aí, né? Junto com Augusto Boal, foi fazer a sua Lises, trazer para o Brasil da ditadura, uma mulher libertadora, e estava lá naquela polis também. Então, é claro que a Antígona tem um papel de uma mulher, um símbolo de mulher libertadora. Bom, então, assim, agora, dado o curso, eu vou compartilhar com você o primeiro momento da fala do Michel. Aqui, assim, a gambiarra que nós faremos aqui, para vocês saberem, é o seguinte, que tarde eu encontrei o Michel, contei a você essa história no início, né? Eu estava com meu celular no bolso, com pouca carga, ele não teria tempo de vir em casa, escrever e tal, então rememorei ali as partes do texto que interessavam, escreveu, ensaiou, eu fiz uma direção não ator, mas ele me confessou que quer conversar comigo porque ele escreve roteiro. Ele tem poemas, que ele tem poesia, que ele está muito feliz de me encontrar porque ele poder compartilhar comigo e ver isso tudo. Então ele estava lá na sinaleira pedindo uns trocados, né? Naquela praça ali, mudou tudo, entrou um outro tempo, e eu botei ele a escrever aquele texto, ó, nós vamos ter que escrever isso aqui. Professor, então quer dizer que eu vou falar como um ator de verdade? E eu disse, não, não é isso. Essas palavras que estão aqui, elas foram pronunciadas lá no coração de Atenas, uma cidade, tu sabe, importante, né? Gregos, do jeito que tu vais falar aqui em grego agora. E tem por muitos e muitos séculos ressoado, reverberado, e essas palavras que vão estar no teu corpo agora, teu corpo será o veículo disso, e tu vai ser idêntico ao poder dessas palavras que vieram de lá e que são nossas, são tuas agora. Assombrado, e continua escrevendo, né, como vocês viram ali nas imagens, né, ele escrevendo aquilo, me perguntando, certificando aquilo, já estava numa outra dimensão do tempo, estava assim, uma aura de tempo, até o ruído da cidade, assim, ali isso foi na esquina da Casimiro de Abreu com a Goethe. Tem uma pracinha ali. E é naquela pracinha que nós fomos. Né? Tá. Então, o primeiro verso que eu escrevi, ler e tal, claro, para ele adquirir a dicção, a parte da dramaturgia, pertence ao coro, o primeiro coro da Antígona, um dos versos mais célebres da história da cultura, da história da tragédia, seguramente um dos versos mais, onde o Sófocles faz uma ode ao homem. Ele tem uma visão prometeica, né? Ou seja, aquela que há um progresso, que há um avanço, né? Que o homem singra os mares, sulca a terra, né? E ele sozinho é capaz de criar os inventos que o levam adiante. Mas, para o trágico Sófocles, tudo é o máximo extraordinário, mas ao mesmo tempo leva o homem a fazer os horrores que logo ele apresentará na tragédia, que são os horrores da violência autocrática, da tirania por Creonte,
cujo resultado é a morte de Creonte, de a esposa do Creonte, e uma Tebas, assim, que nem Dresden, né? Ao fim da Segunda Guerra, né? Em cinzas. Em cinzas. Mas isso ele precede, levando ao grau máximo esse elogio do homem, né? Do que vem a ser esse homem Prometeu. Vocês bem sabem que é uma denúncia extraordinária disso tudo, veio pela escrita de outra mulher, Shelley, quando escreve o Prometeu moderno, que vem a ser o Frankenstein. Mas aqui, muito tempo antes disso, tem isso. Então, lá nessa altura, fala o cérebro verso. Deixa eu pegar aqui, estou com o meu texto na minha frente aqui, vou ler um pouquinho outro texto que ele leu ali. Polá tadeiná, en antropo teron pelei. Polá tadeiná. Então foi isso que ele escreveu. E isso significa, no plural, né? Muitas coisas. Tadeiná. Deiná é um adjetivo para terrível, espantoso, cenário. Vocês conhecem aqueles lagartos, tal, terrível, deinos. Então, deiná quer dizer essa coisa que é assim, terrível. Como é que é a primeira palavra, Francisco, que falhou? A primeira palavra, para que eu vou colocar. Polata. Só um pouquinho. Aqui, Lúcia, eu tenho um instrumento na mão, o professor fez, aqui tem que mostrar. Olha aqui. A frase é essa aqui. Polá tadeiná, uden antropo denoteron. E por vezes se altera a sintaxe para questões de metro, e se bota o deinóteron, como eu coloquei na fala dele, antes do antropo. Mas o polar, mas que a gente tem polissemia, por exemplo, é esse prefixo aí, né? Polar tadeiná. Kuden é um negativo, mas nada é uma síncope, né? Do kai, adversativo, mas ou o den, nada. Deinótron é um superlativo de deiná. Então quer dizer aquilo mais terrível. Pele quer dizer o que sucede, o que decorre, o que é filho de. Então alguns dizem assim, maravilhas existem várias, nenhuma mais terrível que o filho do homem. Foi assim que Paulo Altran declamou isso aqui em Porto Alegre. Ah, de tradução, né? Então, polata deinaco dendenoteron antropopele é o elogio máximo de uma grandeza da condição humana. Tal como Sófocles ele figura com finalidade dramática. A seguir, ele faz a descrição de como é esse homem, que homem é esse. Então, eu vou apresentar aqui como o Michel leu isso. Vocês, com a sua inteligência, com a sensibilidade, tratarão de fazer as pontes simbólicas cabíveis, né? De entender essa nossa atualíssima Antígona, agora virando a voz de um degredado da cidade, que se faz a pergunta, que cidade é essa? E aqui eu devo dizer para você o seguinte, que quando eu apresentei a ele isso, ele me perguntou, mas, professor, eu posso usar palavras minhas também, imagens minhas? Eu disse, claro, Michel, por favor. Aí ele contou assim, não, é porque ela fala assim, eu pensei, essa cidade é uma ruína, uma desgraça, e tem uma menina lá da minha rua que fala isso, aí eu fiz uns versos, que a cidade é uma ruína, uma desgraça. Mas daí eu expliquei para ele que não era bem esse o sentido do verso, ele compreendeu, né? Mas ele já estava assim, operando dentro do imaginário, né? Do imaginário afetivo e conceitual, porque ele também tem uma posição de deslocamento. Então, existe uma polis tebana, que é Porto Alegre, Brasil, São Paulo, também Nova York, Tóquio, enfim. Né? Embora Nova York e Tóquio eles não tenham o monstro que a gente tem no Brasil atualmente, né? Então, nossos mares são muito piores que qualquer Creonte, né? E o Michel sente dentro disso e formula isso, né? Então, quando ele fala, é claro que ele é uma Antígona transmutada em um menino negro, pobre na rua, né? Vamos ver como é que ele fez isso aqui. Agora nós vamos fazer a nossa gambiarra aqui. A gambiarra é o seguinte, ó, que isso eu estou filmado agora, tá? Pela razão que eu expliquei a vocês. Localizar um morador de rua
Não tem telefone, tem lista amarela, não tem nada. Lista de telefone, não tem nada para isso. Né? Mas ouve, chegamos lá. Então depois nós vamos subir esses filmes no local, no YouTube, por exemplo, onde vocês poderão ver bem direitinho isso tudo. Agora é só o símbolo, né? Então eu vou mostrar no celular e no celular a gente verá a performance e depois pediu para apresentar um verso dele. E o verso dele é a versão Michel dos versos do Sófocles, que fala de um otimismo do homem, e ele fala de o que é o homem, que homem é esse, que homem que vai renascer das cinzas, coisa que nós já falamos até agora, né? Então eu vou colocar aqui. Uhum. Vou pegar essa outra dele aqui, que tá linda. E aí, então, o que que eu vou fazer? Vou colocar na tela, né? E vou compartilhar a tela do modo mais... Tá, só um pouquinho. Vocês estão vendo que eu estou aqui, né, lutando com ele, mas já vai. Tá visível? Tá. Uhum. Essa foi a quarta versão. Aí eles tocou que faltou fazer a expressão terrível no final, né? Aí ele faz a expressão terrível. Gente, não imaginam o que foi isso aí. O que foi isso aí? Aí ele fez o poema dele. Agora tem um pequeno detalhe aqui, imaginário da cidade, que eu vou comentar com vocês aqui. Fiz uma filmagem, ficou muito bom, só que assim, do lado numa das ruas dessa praça, tem uma menorá bem grande, e apareceu no meu filme. E aí ele fala nesse filme, assim, nessa fala dele, como se fosse um novo homem. E aquilo apareceu no meu filme e me deu um assombro. Não, eu não vou seguir esse caminho, não. Porque imagina que loucura, né? Agora ele está com uma latência suástica, uma suástica aí que pode ser nazista ou não, né? Todo símbolo pode ser tudo, né? Nesse caso, esse símbolo pode ser, sim, uma terrível memória daquele evento pavoroso lá. Então, daí eu pedi para ele refilmar sem aparecer aquilo, porque seria uma coisa assim pavorosa, né? Então, olha o verso dele. Ela me jogou na chama ardente do inferno, e as chamas viraram brasas, e das brasas viraram cinzas, e das cinzas foi surgindo um novo homem, e esse novo homem aqui quem vos fala, eu, Michel Vasconcelos dos Santos, nunca deixo de sonhar, capiche? Sensacional, né? Então é isso aí. Vai lá, Lúcia. Emocionante entrar nesse universo da tragédia contigo, Chico, e com essa relação aí que tu trouxesse para nós, do Michel contigo, né? Que forte, né? Que bonito como ele traz essa questão do surgimento também. E aquele momento em que tu diz para ele que agora tá com ele, tá no corpo dele, essas palavras que atravessam os tempos, né? Como algo que agora de alguma maneira faz parte do patrimônio dele, que ele tá com ele transporta. Muito, muito bonito isso. Né? Depois a gente vamos conversar mais a partir daí. Eu fiquei muito emocionado, não há dúvida alguma, né? Oh, Porque nossa.
a realização máxima, né? Ainda mais quem vive da empatia, tá? Sim, né? Sabe, pela empatia, e vê o trágico na sua dimensão, e ali Sim, subitamente o trágico vira uma espécie de um antitrágico, né? Porque é uma luz que pode resgatá-lo, e ele quer isso. E nós claro, e vamos elaborar. que pode trazer algo, né? Que ele pode carregar como um recurso para ele, né? Muito bonito. Eu vou trazer, então, agora também, vou trazer minhas notas, foi a forma que eu consegui articular um ponto, que é o ponto que eu tomo na tragédia do Antígona, que tem relação com o trabalho da psicanálise, do Lacan, e por que ele toma isso, essa tragédia para o lugar que ele vai inserir isso no seu pensar sobre a psicanálise, em que a Antígona também aporta para ele essa condição. Queria dizer para vocês, em primeiro lugar, ressaltar esse título forte, pulsante, que joga com os termos, né? Atualíssima Antígona. Maravilhoso, né? Atualíssima, tem essa força do atual. E Antígona, na nossa língua, joga com Antígona. Atualíssima Antígona. Quando o Francisco trouxe o título, eu e o Bruno já, né, festejamos. Claro que Antígona não é algo do antigo, tem a ver com anti, que é contra, e gone, que é progenitura. Então tem uma relação aí também com ascendência, descendência, o contra, esse contexto em que a gente vai estar na própria tragédia, no seu desdobramento. Poder trabalhar, poder entrar, então, na tragédia, eu acho que também nos traz essa condição de interrogar um texto onde a gente pode encontrar perguntas que têm a ver com o nosso tempo, que eu acho que foi isso que o Francisco e o Michel fizeram ali, né? Trazer isso, um texto que nós possamos atravessar com as questões que nos concernem. Quando o Francisco falou, né, lá na tragédia, bom, podia acontecer comigo, com o vizinho, também isso nos toca. Pode acontecer, pode isso reverberar com aquilo que nos toca. Pode ser conosco. Então, esse atravessamento no tempo, em que as nossas questões vão chegar, em que o texto nos traz também a condição dessa interrogação. Então, isso de um lado. Do outro, tem esse trabalho também, ao mesmo tempo, que é importante, de alguma forma, a gente tomar, dentro do possível, esse delicado trabalho do tempo e dos tecidos, de não tomar também, por vezes, coisa ponto a ponto, como se tivesse uma correspondência direta. Isso eu me lembro que a gente falou, o Chico e o Bruno e eu, quando a gente fez o primeiro encontro, fazendo aquele comentário de que, por exemplo, tomar o amor grego do banquete de Platão não é a mesma coisa do que considerar o amor cristão, o amor cortês. Então, também procurar trabalhar e trazer esses elementos dentro da riqueza dos textos com seus tempos, seus atravessamentos, naquilo em que isso pode nos permitir trabalhar. Então, a atualíssima Antígona, no convite que eu recebi para estar aqui com vocês hoje, que me chegou inicialmente pela minha amiga e colega Eda Tavares, estava a referência de algo que eu tinha trabalhado há um tempo sobre Antígona e que incluía essa pergunta de por que Antígona para Lacan. Então, quando a Eda me trouxe esse convite, a gente lembrou desse momento e esse é o ponto que eu vou trazer para vocês, por tentar, de alguma forma, dar esse contorno de como Lacan vai tomar a tragédia de Antígona para o que ele situou como a ética da psicanálise. É nesse contexto que o Lacan vai trazer. O Lacan dedicou um seminário, Ética da Psicanálise, seminário 7, onde grande parte ele vai trabalhar a partir, lendo Antígona. Então, eu vou trazer alguns elementos para que a gente possa também incluir isso no nosso trabalho com essa tragédia. A ética da psicanálise não é pouca coisa, é, né, o cerne da experiência psicanalítica.
por que Antígona nessa relação? Por que Lacan nos pôs esse enigma de transitar pela Antígona para pensar na ética, né? Claro que o pano de fundo para interrogar, e também o que orienta para o Lacan, uma interrogação sobre a prática dessa ética tem a ver com a prática clínica. Ele está se interrogando sobre a clínica, porque ele diz que a prática psicanalítica é a prática de uma ética. Tudo isso enigmático ali, né? Qual é a relação, o que isso tem a ver, por que é Antígona. Mas a atualidade que eu vejo para o Lacan, naquele momento, e para nós, hoje, tem a ver com essa interrogação pela prática. Por que a Antígona permite, no nosso campo, na psicanálise, pensar algo dessa clínica? Em que é crucial esse pensar? Em que ela nos dá recurso? Se a gente fosse dizer numa frase, tem a ver com a relação dela, heroína trágica, com a dimensão dos deuses e as suas leis. As leis não escritas, essas que o Francisco já trouxe para nós, essas leis não escritas, onde se joga a responsabilidade do sujeito para com o campo do inconsciente, do desejo. Então, é uma relação com as leis não escritas, que a Antígona vai sustentar, e que tem a ver com essa responsabilidade com o inconsciente. Por quê? Responsabilidade do sujeito com o que configura sua condição de desejo, mas não com desejo no sentido de uma vontade, de algo da volição, né? Mas com o que permite para cada um ter um lugar de fala, um lugar de exercício de um caminho desejante. Também não é algo em relação ao objeto, é algo de uma possibilidade de caminhar, daquilo que não se pode abrir mão para poder fazer esse exercício. Desejo enquanto falta, desejo enquanto não todo que possibilita que dali surja singularidade, invenção. E o Michel nos apresentou, né? Quando depois da leitura, e ele topou a leitura, ele diz, agora eu quero ler os meus poemas, quero ler a minha invenção. Então, ele logo apresentou isso, né? Eu quero trazer o que vem da minha condição desejante de produção. E é uma riqueza a gente poder encontrar essa relação traçada com a tragédia grega. Bom, a pergunta ética que o Lacan vai propor na direção do que ele vai chamar a ética do desejo é uma pergunta assim, ele se coloca, agiste conforme o desejo que te habita? Coloca essa interrogação, e essa é uma pergunta até um pouco terrível, né? Porque parece que ela nos coloca numa coisa meio superegóica, agiste conforme o desejo que te habita, quase como se fosse um prensado sujeito. Mas não vai ser essa direção que ele vai tomar, porque ele não vai colocar isso no mandato, a gente vai ver, ele vai colocar isso numa retroação. Então, a pergunta, agiste conforme o desejo que te habita? Que é o que ele vai dizer que Antígona sustentou. E ele acrescenta uma outra pergunta, uma outra proposição, que é, proponho que a única coisa da qual se possa ser culpado, pelo menos na experiência analítica, é de ter cedido de seu desejo. A única coisa da qual se possa ser culpado é de ter cedido de seu desejo. Tudo isso é bem enigmático, mas é em torno dessa questão do não ceder de seu desejo que o Lacan vai apontar a posição de Antígona como crucial para o que ele está pensando, para o que ele está elaborando sobre a prática de uma ética. Antígona vai ser para ele essa que não cedeu do seu desejo, que está em relação a esse agiste conforme o desejo que te habita, mesmo que esse não ceder implique a sua perda, né? Essa radicalidade da tragédia. Mas a gente vai voltar aí, mas eu quero fazer uma pequena contextuação, para que se possa entender um pouco essa abordagem do Lacan. Quando Lacan propõe a psicanálise como a prática de uma ética, o que ele quer dizer com isso? Ele vai situar num texto que se chamou Television, que é uma entrevista que ele deu, e que depois foi transcrita e publicada. Ele vai dizer, a prática da psicanálise se refere à ética do bem-dizer. O que é isso, né? A prática da psicanálise se refere à ética do bem-dizer.
E ele vai dizer, um primeiro ponto, o bem dizer não diz onde está o bem, não aponta um bem. Um segundo ponto que ele coloca é, o bem dizer tem a ver com reconhecer-se, com achar-se na estrutura. Se achar no inconsciente, na estrutura. Então, o bem dizer vai ter a ver com essa relação. É dali, desse se achar, que vai ser possível o agir na relação ética do desejo. Não vai ser no imperativo. Ele não vai dizer, vai lá e age de acordo com o teu desejo. Não é uma ordem, não é uma colocação, né, que coloca um mandato. É uma pergunta que age na retroação. Agiste conforme o teu desejo? Ele não vai também em direção a algum ideal, mas ele aponta essa posição na Antígona. Essa posição de não ceder sobre as leis que fizeram as condições da sua subjetividade e, portanto, a sua condição desejante. Esse é o umbigo da relação de Lacan com a Antígona. Esse não ceder sobre essas leis que fizeram as condições do seu ser de sujeito. Né? O bem dizer está relativo, tá do lado do que a gente pode considerar relativo ao exercício do desejo. Então, isso que a gente estava falando, não é do acesso a algum objeto, mas sim de um exercício. Isso é diferente do serviço dos bens privados, bem da família, da casa, do ofício, bens do conforto, da profissão ou da cidade. Essa é a contraposição que ele vai fazer. Né? Bem dizer, relação com a linguagem. Serviço dos bens, relação com os objetos, com os domínios, com os poderes. São muitas as leituras da tragédia de Antígona, e não raro a gente encontra posições bem polarizadas. O Francisco já trouxe isso. Eu também gosto muito da leitura da Catherine Rosenfield, e ela fala dessa polarização ao longo das leituras em torno da tragédia de Antígona. O que a Catherine diz? Ela diz Antígona como uma figura no polo, poderia ficar como uma figura da justiça absoluta, que tem todo o direito e toda a beleza do seu lado. Creonte pode aparecer como uma contradição que realçaria a natureza nobre da heroína, ao mesmo tempo que revelaria seu próprio erro infeliz e odioso. Eu prefiro, Francisco também já trouxe isso, junto com a leitura da Catherine, que a gente possa estar também numa certa relação com as ambiguidades, com as contradições, com as nuances, que vão trazendo outros elementos e posições para o tecido. Amor, ódio e desejo. A gente citou esses elementos para poder pensar um pouco nesse nosso encontro. A partir do que o que vai se desdobrando na tragédia. Né? As paixões logo se apresentam de entrada da peça, onde a Antígona e a Ismênia se retiram para poder falar. A Antígona busca a irmã para lhe colocar o problema, para que elas possam falar, e a Antígona vai mesmo interpelar a Ismênia. É uma entrada forte. Eu vou trazer um trechinho aqui do início, que é quando a Antígona convida a Ismênia para esse diálogo, onde ela vai falar do édito de Creonte, que baixou sobre a cidade. O inicinho, né? Ela diz, minha querida Ismene, irmã do mesmo sangue, conheces um só mal entre os herdados de Édipo, que Zeus não jogue sobre nós enquanto vivas? Ela já traz, né, a força do peso daquilo que já vem. Já tens conhecimento do decreto novo que o rei, segundo dizem, promulgou agora e mandou publicar pela cidade inteira? Já te falaram dele, ou tu não vês ainda os males que ameaçam os amigos nossos, premeditados pelos nossos inimigos? Então ela vai, a Ismene diz, bom, que o que ela sabe é que os irmãos, os seus dois irmãos, né, foram mortos um pelo outro no mesmo dia, naquele dia. E ela, então, pergunta se a Antígona está inquieta com essas notícias. A Antígona vai dizer, pois não ditou Creonte que se desse a honra da sepultura a um de nossos dois irmãos enquanto a nega ao outro?
Dizem também que proclamou a todos os tebanos a interdição de sepultarem ou sequer chorarem o desventurado Polinice, esse irmão que deve estar insepulto, né? Enquanto Eteócles vai ser enterrado. Interdição de sepultarem ou sequer chorarem o desventurado Polinice, sem uma lágrima, o cadáver insepulto irá deliciar as aves carniceiras. Agora, tu sabes disso, estou saltando, e muito breve irás tu mesmo a demonstrar se és bem-nascida ou filha indigna de pais nobres. Está interpelando a Ismênia. Porque ela está chamando a Ismênia para poder estar com ela nessa decisão de poder enterrar Polinices segundo as honras e os ritos. E a Ismênia começa a interrogar a Antígona, dizer, mas como? Mas tu vai ir contra essa lei? Tu vai ir contra o decreto? O que a gente pode fazer? A Antígona disse, não, eu vou enterrar. Ele não pode impor que eu abandone os meus. E vai se desdobrar, então, a tragédia. A Ismênia, ela vai tomar uma posição de muito temor. Primeiro, ela teme por ser herdeira desse pai que foi desonrado, que terminou com esses pecados monstruosos. E, ao mesmo tempo, ela diz, agora que a gente restou sozinhas, eu e tu, olha a morte terrível que se a gente fizer isso, nós vamos encontrar. E não nos esqueçamos de que somos mulheres, e, por conseguinte, não poderemos enfrentar só nós, os homens. Aí entra também a questão do lugar da mulher na polis, né? E a conclusão de Ismênia, só nos resta obedecer. E isso vai convocar, nesse momento, a contraposição de Antígona, a ira. E a Ismênia pede para ela que, pelo menos, já que a Antígona vai fazer o que vai fazer, que ela não revele a ninguém os seus planos. Oculta-os bem contigo e eu farei o mesmo. Aí a Antígona, esse temor na Ismênia, parece mesmo convocar essa reação forte, esse ódio em Antígona. Ela vai dizer, não faças isso, denuncia-os. Se calares, se não contares minhas intenções a todos, meu ódio contra ti será maior ainda. E depois a Antígona ainda vai dizer mais, ela vai dizer que, falando dessa forma, nesse apaziguamento, nesse temor, até mesmo ela vai se expor a ser odiada pelo morto, eterna e justamente, né? Então a gente começa num diálogo onde a Antígona busca Ismênia para de alguma forma estarem nessa aliança, de uma forma amorosa, do mesmo sangue, e ao final dessa primeira cena, a gente vai encontrar uma situação dura, odiosa até, e com uma certa maldição, né? Tu vai ser odiado não só por mim, mas também pelo morto e para sempre. É impressionante, contundente esse diálogo que inicia com a chamada fraterna, amorosa, e que vai terminar dessa maneira bem dura. A Antígona dizendo que a Ismênia vai ganhar esse ódio e que vai, então, se ficar não identificada, desmarcada dessa relação entre elas. A Antígona não muda a determinação e ela vai, a partir daí, seguir só no seu destino de heroína trágica. Aí aparece essa solidão da Antígona, esse movimento dela que segue só. E quando ela é presa depois do ato de fazer as honras fúnebres para Polinice, de realizar pela segunda vez esses ritos do sepultamento, ela é levada ao Creonte que vai reafirmar sua posição, que é esse trecho que o Francisco trouxe também. Ele vai perguntar se ela confessa ou nega o feito, se desconhecia a proibição, e ela confirma o ato e o conhecimento do decreto. E ela diz ainda, não foi Zeus quem promulgou essa determinação, e a de que a deusa que habita com as divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos. Nem eu creio que teu édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram escritas, mas são irrevogáveis.
não existem a partir de ontem ou de hoje. São eternas, sim, e ninguém sabe desde quando vigoram. Então, aqui está essa afirmação da posição de Antígona, né? Ela vai do lado dessas leis. O Creonte alega não ser justo dar aos homens de bem um tratamento igual ao do criminoso, porque um devastava o país e o outro protegia. E a Antígona diz que, seja como for, Hades exige que a ambos se apliquem os mesmos ritos. Condenada à morte, Creonte, então, vai decidir que ela vai ser encerrada numa caverna, num túmulo subterrâneo, com uma refeição, até que a morte, né, a encontre. E, frente ao desespero da Ismênia, nesse momento, a Antígona não aceita nem aí que ela se solidarize ou compartilhe algo do seu destino. Ela diz: tu escolhesse a vida, e eu a morte. E aqui a tragédia se desdobra, vão, né, acontecendo situações. Eu só quero remarcar um ponto, que é esse do Tiresias. Vem a entrada do Tiresias na cena, quando ele vai, então, interrogar, vai se contrapor ao Creonte. Ele diz que os deuses não estão mais do lado do Creonte, que os altares agora estão maculados, cheios de pedaços de carne do infeliz filho de Édipo. No texto da Cátrin, ela faz essa observação de que Tiresias não vai falar que não se pode fazer isso com Antígona, ela não vai falar dos humanos, ele não vai falar dos humanos, ele vai dizer: o solo de Tebas está maculado, tem pedaços de carne expostos, então as homenagens, as predições, enfim, as coisas que acontecem na relação com os deuses estão totalmente comprometidas. E a partir daí, no andamento da tragédia, que o Creonte vai ficar perplexo. Ele diz: coração perplexo, estou de coração perplexo. E passa a se questionar de que a cólera que ele foi acometido, né, deve ser o que vai reinar na sequência. Ele está já levando em conta de que essa cólera pode trazer desgraça. O coro traz também uma palavra forte sobre o que o Tiresias está trazendo, mas nesse momento que vai levar ao recuo do Creonte, já não tem mais volta, já é tarde. Antígona é encontrada enforcada dentro da tumba, o Hemon vai partir para cima do Creonte, tentando, tem todo um diálogo entre eles também, mas tentando, então, atingi-lo, e não conseguindo, ele enfia a lâmina em si mesmo e se mata. Creonte e o erro é algo que o Lacan vai remarcar. Creonte, o Lacan vai dizer, ele quis fazer a lei soberana, uma lei que fosse ilimitada, que ultrapassasse os limites que Antígona sustenta. Essas leis não escritas, a de quê? O dizer dos deuses. Essas leis não escritas, se a gente fosse pensar, e pensando junto no texto da Ética da Psicanálise, vai ser remarcada como essa dimensão propriamente enunciadora, da enunciação. Leis que fazem um limite, mas que também têm a ver com criar um possível. Não foi Zeus quem ordenou a Antígona que ela fizesse o que fez, e nem a de quê. Mas se trata de um limite frente ao qual ela se situa, e não tem nada em nome do bem, nem do bem da cidade, nem de qualquer outro bem, que faça ela ceder. Então, nesse sentido, essa marcação do Lacan, de não ceder do seu desejo, não ceder do seu desejo, porque ela não pode ceder daquilo que fizeram as condições da subjetividade dela. Não se trata mais de leis aí da cidade, do legislador, mas de evocar algo que é da ordem da lei com um horizonte determinado por uma relação estrutural, que só existe a partir do fato de que nós somos seres de linguagem. A consequência intransponível disso é dali que se tem um lugar desde onde falar e fazer o exercício do desejo. O valor de linguagem, diz Lacan. Ele vai dizer ainda: não se pode acabar com quem é humano, com seus restos,
esquecendo que o registro do ser, daquele que pôde ser situado por um nome, deve ser preservado pelo ato dos funerais. Então, ela não pode se opor. Enterrar o irmão não era qualquer coisa. Ela não pode ir contra as leis nas quais as condições do seu desejo, do seu lugar, se fundaram. Então, essa é a marcação que o Lacan traz, dimensão enunciadora. Na análise também se trata disso, por isso que a gente está perto da questão da prática da análise como prática de uma ética. No trabalho da análise se trata também de recriar, de abrir, ou de propiciar que essa dimensão de enunciação, que essa dimensão onde se possa fazer o exercício do desejo, possa estar presente como movimento. Na questão da tragédia, a tragédia tem a ver com isso também. Essa dimensão do que ela precisa preservar implica a perda dela. Ela acaba tendo que aceitar esse destino, no qual, na tragédia, a gente vê também que tem um longo lamento, né? Uma longa fala da Antígona, do que se está fazendo, vamos dizer, com ela. Então, a gente está aqui, naquilo em que o Lacan marcou como se achar na estrutura, no inconsciente. O desejo se funda, trançado com a lei, estruturando um lugar desde onde falar e fazer o exercício do desejo a partir desse limite, porque ele engendra um possível. Essa é a relação, é por aqui que ele toma Antígona, para marcar esse ponto. E também ele vai, num outro momento, falar nessa relação da Antígona com a Até, do brilho fascinante da Antígona, do fascínio que ela produz, que é ousar ir nessa dimensão para além da onde os humanos são permitidos de ir. E que esse lugar a gente não pode ir por muito tempo, não se pode transitar nesse entre a vida e a morte ali, como ela se coloca. Mas, ao mesmo tempo, tem algo nesse lugar que é trágico e que, ao mesmo tempo, tem um brilho fascinante. Um brilho fascinante de Antígona. Feito esse recorte, devolvo a palavra para o Chico para a gente fazer a sequência da nossa viagem pela tragédia. Maravilhosa a tua leitura, Lúcia, e nos devolve para o ponto crucial em que o Creonte não apenas legisla para a cidade, mas também claramente o destino daquela pessoa que se opõe a uma cidade da norma positiva, ou ser garantida para essa cidade, ou a morte. A morte do inimigo, ou a morte de quem não está nesse mundo agora legal, estatal, regular. E a Antígona opta por esse destino, sabe desse destino, tem consciência ao optar, e realiza esse destino, porque a tragédia trata também da morte de Antígona. Então ela tem o grau heróico na condição máxima, que é de levar a condição humana para o limite, vai a esse limite, e dali parte para um mundo figurado na peça, porque a peça tem parte dela localizada em referência à geografia do mundo dos mortos, as profundezas do Hades. E ela faz tem um fluxo de imagens constante na obra entre o mundo celestial, o mundo da cidade e o mundo de Hades. As leis celestiais que estão marchando por cima, agrafoi nomoi, o mundo da polis, legislada por Creonte, o mundo dos mortos. Então, como tu vais legislar se essas leis que estão em cima são contrárias ao que o legislador diz e as que estão embaixo, igualmente? Logo, o poder político está numa encruzilhada de contradição com todas as normas tradicionais sagradas. Tá? E essa era uma encruzilhada política para uma cidade que criou um direito positivo, não? Uma lei escrita, ponderada, deliberada. E mais do que isso, Atenas implantar o regime democrático, que eles chamavam de isonomia, fizeram uma reforma funerária. E essa reforma desacomodou tradições funerárias, que isso gerou um desconforto pavoroso. Então, o Stephen Greenblatt, o célebre crítico de Shakespeare, lê Antígona junto ao Hamlet.
e entendendo o Hamlet como a expressão do desconforto no pós-mortem gerado pela reforma anglicana, que eliminou, como o catolicismo fará 400 anos depois, o purgatório e o limbo, passou a ser o inferno. Então, para onde foi parar o pai de Hamlet? E aí o fantasma do pai de Hamlet é essa poder sem espaço, né? Bom, então, mas tem outra dimensão, porque é claro, totalmente bem equacionado situarmos o mundo de Antígona como o mundo do desejo em contraposição no mundo da norma. Ela é clara em figurar isso. E ela é clara em figurar também uma estrutura afetiva para isso, com o vocabulário, não apenas o desejo, mas a conexão. Uma palavra grega muito poderosa, muito generosa também, que é a palavra filia. E o verbo filéu, ele se diferencia do verbo para amar, né? Eró, porque a filia vale tanto para o amor entre as pessoas que se amam, um casal, a, no caso grego, diferentes configurações de gênero, né? Como para as relações familiares como um todo, como também para as relações na sociedade, com os amigos, né? Então, a filia é animada como se fosse a potência gregária, né, que permite a coesão social, a coesão familiar, a coesão de vida, de propósitos. Logo, existe uma polis erótica e que tem amparo uma visão muito grega, muito ampla, muito cosmológica de Eros. Entender Eros não apenas como o ato da cópula, ou da paixão, do apaixonamento, da sedução, enfim, de tudo que diz respeito à cultura amorosa, mas também com uma potência cósmica gregária. E por essa razão que ele, na Teogonia de Hesíodo, a Afrodite surge lá já da castração de Urano. Tá? Ela é primordial, uma versão de Afrodite. Né? E daí a noção de filia que ela apresenta e ela politiza essa noção de filia porque é colocada em confronto com a ameaça de morte que ela tem. Isso aparece num ponto crucial e assim é próprio do Sófocles antecipar o drama, como no caso do Édipo. Ele revela todo o destino pavoroso que logo será deslindado, evidenciado, demonstrado publicamente, né? Em acariações, em confrontos na cidade que o próprio Édipo produz, né? Mas antes disso, Tiresias, bem no início da tragédia, diz tudo. Então tu me xinga assim, achando que eu sou traidor junto com o Creonte, então eu vou te dizer, tu é que és o culpado, e ao fim desse dia vai se evidenciar com mais desgraçados mortais e tal, autor dos crimes que está aqui perseguindo e outros. Então, claro, faz parte da genialidade, da magistralidade do Sófocles. E ele faz isso também com Antígono, né? Ele coloca o coração do drama mais ou menos a 1/3 da obra, em torno dos versos 500. Então, isso vai ser... Eu vou voltar a me encontrar com o Michel essa semana, vou filmar, vou elaborar com ele toda essa passagem, todo esse texto, ler com ele, comentar, esclarecer, ouvir dele, fazer uma poética, né, disso, e fazer uma nova gravação. Estão todas convidadas para quando o Laço decidir, né, mas eu estou propondo aqui desde já, para vermos um outro estágio disso. Eu vou comentar também muito com o Michel isso que estamos falando aqui agora e tal. E pensem bem, isso para ele tem uma coisa, um sentido absolutamente transcendental, né? Ele não vai a Paris, ele não vai à Grécia. É a Grécia que veio a ele por meio dessa poética, dessa fala, dessa voz, que ele luta para compreender, e luta assim com uma força enorme. Então eu vou levar exatamente esse trecho que decorre, que é o enfrentamento de Creonte com Antígona, porque o Creonte, afinal de contas, é um tirano, figurado como tirano, então ele representa a cidade hostil, normalmente como a do Michel, fácil achar um canal de comunicação com isso, né? E a partir do verso, a Lúcia fez referência aqui à fala da Antígona, que começa no verso 450. Mas a partir do verso 508,
o Sófocles faz um diálogo muito intenso, assim, de troca de frases, um verso, um verso, um verso, um verso. Então, nós sabemos que no palco isso impunha coreografias intensas, música intensa, passos rápidos, assim, uma dramatização efetiva de todo o conjunto da ação. E nesse conjunto, o Creonte amplia a ameaça de morte, que ela já conhecia, associando o inimigo à morte e ao destino dela, e ela mantém a posição. E aqui é que ela falará a frase, junto com o Polata Deiná, a frase mais célebre dessa tragédia. E, como eu comentei contigo, né, Lúcio, e com o Bruno, é a frase que acomodou a Antígona também em meio à ética cristã. Porque traduziram esses versos por muitos séculos com um estilo cristão. Traduziram esses versos que eu lerei para vocês agora, comentando, né, como se dissesse assim: eu nasci para amar, não para odiar. Frase muito citada, né? Assim, claro, falando do amor que ela tinha pelo irmão ancestral e tal, mas assim, a frase é muito concisa, né? Essa frase foi muito reverberada ao longo do medievo, e em cópias, e depois, modernamente, foi preservada junto a uma transmissão do texto de memória cultural de índole cristã, mas que não é o caso dela. E não é o caso de Sófocles, e não é o caso da filia diante do conflito que tem ali. Mas ela abre uma dimensão do amor, e uma dimensão de visão do ódio, que, lendo a passagem e olhando para o nosso mundo, parece ser outra chave que torna atualíssima a Antígona. Porque todos sabemos que vivemos numa sociedade hoje atravessada por traumas do ódio, uma magna promoção do ódio, que revelou entranhas do ódio, abissais, aterradoras, terríveis, não? Que hoje assombram a sociedade brasileira e que geram um desafio para quem tem envolvimento, enfim, com a cultura, a vida sadia, a mente boa e também o amor. Como se posicionar diante dessa equação política e afetiva e social que hoje vivemos, né? Impregnada de ódios e de dilaceramentos, né? Há um vocabulário que oculta isso, falando em polarização. Mas que polarização? Porque quando fala assim, parece que tem dois extremos horríveis e é esse o problema. E não é esse o problema. Essa é uma forma de ocultar do problema, que é a emergência e o triunfalismo. Esperamos que por pouco tempo, tudo indica menos tempo do que parecia que ia ser, né? Dessa potência de ódio. E a tragédia lida com essa potência de ódio, que são as falas com que o Creonte tenta associar Polinices ao inimigo e Antígona ao inimigo, portanto, ambos merecedores do máximo ódio. E Antígona, além de ser associada ao inimigo, digamos que ela é comunista, na visão desse tirano, ela é mulher. Só faltava ser índia também. Então, quando o Creonte formula isso, né, a visão de estereótipos parece que está assim, pronto para encaixar no nosso mundo. Pronto para encaixar, não precisa nem fazer força, né, simbólica para isso acontecer. Mas eu vou ler os versos específicos disso e como o Michel, o Léo, então eu vou compartilhar a tela para colocar os versos na tela para vocês verem. Ô Chico, deixa eu já aproveitar esse pequeno intervalo. Nós vamos hoje até às 10. Então, se a gente puder reservar um restinho para trocar com o pessoal. Vai. Então, o Creonte diz assim: mas esses inimigos, mesmo quando mortos, não são amigos. E aí Antígona responde, frase célebre: mas não com os que odeiam, mas com os que amam, nasci. Ou, a gente pode transliterar assim, essa é a frase: Utoi sinerten, ala sinfilein efim. Eu não nasci para me alinhar com os que odeiam, mas sim com os que amam.
é a frase que ela diz. Essa é a frase máxima. Depois disso, fala Creonte, e o destino dela, doravante, será unicamente trágico. Então, depois a gente pode transmitir para essas anotações, Bruno, para as pessoas terem um pouco desse material, né, como escrita. Não com os que odeiam. Ele tem esse prefixo que ele usa 2 vezes, né, com o verbo para odiar, ou ser inimigo, odiar mesmo, e com o verbo para amar. Odiar com ou amar com. É como se ele estivesse falando de grupos, de facções, e ela fala de uma facção que tem a força gregária da filia. Não com os que odeiam, mas com os que amam. Então, vamos agora ver lá o Michel falando. Lá vamos nós para gambiarra. Não? Nasci para ficar, não com os que odeiam, mas com os que amam. Esse foi ele quem fez essa citação. Nasci para ficar, não com os que odeiam, mas com os que amam. Nasci para ficar, não com os que odeiam, mas com os que amam. Então, obrigado, Michel. E obrigado a todas que ficaram conosco aqui até agora. Esse é um bom fecho, né? Terminarmos com essa frase linda, assim falada pelo Michel. Obrigado. Um amor propositivo, né, Chico? Eu acho que essa foi a que mais chamou nossa atenção quando a gente conversou, nós 3, né? Eu, você, Lúcia. Um amor que vem demarcar um território, né, de filiação. Então, passo a palavra a quem se interessar. Podem abrir o microfone à vontade. Lembrando que vamos até às 10, então perguntas o mais sucintas possíveis para a gente aproveitar bem o tempo. Bom, espero que vocês tenham gostado da dramaturgia feita aí, né, com essa conjunção quase insólita, né? Lembrei os irmãos Taviani filmando o Hamlet com não atores em presídio, né? Fizeram uma coisa magistral. Aí são os irmãos Taviani, né? Fizeram aquela obra-prima extraordinária. Né? Bom, Botando o Michel, um não ator, que vira intensa possível. Né? bom, eu quero dizer que eu estou muito comovida, né, com o trabalho dessa noite, né? Eu gosto muito de ouvir o Chico e a Lúcia, né? E acho que a Antígona, assim, é uma experiência muito, muito forte, né? Eu assisti à encenação da Terreira da Tribo, há uns 25 anos atrás, né? Legal. E foi, assim, impressionante, porque eu me lembro até hoje de detalhes ali, né? A gente era incluído em Tebas, recriada ali, né? E a força, né, do texto encenado daquela forma, assim, era muito impactante, né? Acho que é isso. Eu agora nem sei se foi o Bruno que falou, que foi isso, que é algo propositivo, né? Esse amor ali, né? Achei muito oportuna trazer a Antígona nesse momento, né? No que nós estamos vivendo todos, né? E só agradeço, né? Achei bárbara, não precisa te diminuir em relação aos Taviani, porque acho que tu fizesse um trabalho muito legal
com o Michel, que é uma figura extraordinária mesmo, né? Mas acho que ele também ali pôde, como a Lúcia situou, se apropriar e poder dizer as palavras dele, né? E o jeito dele em encenar também. Acho que foi uma oportunidade muito bacana, assim, muito coerente com a Antígona. Obrigado, Luci. Eu tenho certeza que ele está agora, assim, enlevado em sonhos com isso tudo. Quer que eu seja padrinho dele. É isso aí, a gente tem que estender a mão, né? Tem que criar essa... Vai poder sonhar, né? Vai poder, né, endereçar também, né? Porque tu fica como um lugar de endereçamento possível. Quer dizer, tem alguém que quer escutar o que eu tenho para dizer, minha poesia. Eu agora tenho essas palavras e tenho um endereço. Bom, também, particularmente, há muito tempo, eu acho que a polarização política não é entre esquerda e direita, é entre empatia e egoísmo, só isso. E elas podem ter diferentes roupagens e cores, mas, em última instância, é isso, né? Então, a filia aqui é um sinônimo dessa possibilidade de empatia política também, né? Parece que a filia, de alguma forma, como tu traz, Francisco, ela faz, vamos dizer, uma contraposição com as coisas do mortífero, da destrutividade. Quer dizer, a filia como um antídoto, de alguma forma, como algo que pode fazer laço, porque quando tu diz, né, a questão não é tanto a polarização, mas é ali como o Creonte situa a Antígona e o Polinice como esses são os que têm que receber a coisa mortífera. E isso, vamos dizer, é o mais destrutivo dos laços. Porque, em última instância, o poder mortífero na tragédia é o poder do Creonte. Ele quem produz as mortes todas que há ali. A Antígona não produz morte nenhuma, pelo contrário, ela produz a própria morte dela, né, como consequência do edito, né, da lei feita pelo Creonte também. Então, a tragédia também é muito clara em mostrar que o resultado da tirania é a morte. Não chega a usar a palavra genocídio, né? Mas deixa ali figurado onde chega o excesso de violência. E a tragédia para nós é que o mortífero pode não estar numa morte real, mas pode estar nessa cortina de fumaça nas nossas relações. Né? Quer dizer, como a gente tem que lidar com algo do mortífero, do destrutivo, né? Poder ter recursos, ter elementos, ter filia para poder, de alguma maneira, atravessar isso, não sucumbir. Sim, mas eu fico quietinho para as pessoas falar, né? Mas assim, estou aqui pensando, claro. Eu já gostei dessa proposta da Lúcia, né? Que a nossa segunda discussão seja numa tarde em Itapuã, com um grande palco no cenário do Guaíba para o Michel atuar junto conosco aí. Temos tudo para isso, né? Não nos falta nada, é só fazermos, só o tempo conceder. Então, deixa eu só concluir aqui, enquanto a gente vai estou pensando e falando, porque eu falei da questão da mulher e tal, e essa peça, não esqueci de comentar o verso final da fala do Creonte, ela também é um monumento do chauvinismo falocrático grego, porque quando ele encerra a discussão, ele diz assim, então, se tu queres, vai amar aqueles, lá no Hades, né? Enquanto eu viver, nenhuma mulher vai mandar. Emu de zontos uk arxei guiné. A última palavra é mulher. Né? E ela é uma menina. Então, tem claramente também a configuração de uma das várias expressões de ginecofobia e chauvinismo falocrático característicos desse movimento da cultura grega que aqui nós vemos. Então, é sim uma tragédia também das relações de gênero e da compreensão de como se criou uma violência violadora intencionalmente dirigida à mulher por esse discurso de guerreiros varões. Tem outros documentos da tragédia que mostram também o mesmo teor. Né? E aqui, assim, ele diz, além de tudo, eu não quero ser mandado por uma mulher.
Terrível, né? Aí vai lá o Michel e dá o troco. Fala de outro jeito. O Creonte, de alguma forma, tinha isso, né, de entender que uma mulher que pudesse sustentar uma posição poderia ser uma ameaça para essa condição do domínio viril. Ele diz isso para o Emon, de alguma maneira. Agora vamos aplicar um pouco de Derrida nisso, já que começamos com Lacan, né? A gente desconstrói e vê que quem faz isso, na verdade, é o Sófocles, né? Então, o Sófocles, como artista, né, como Chico Buarque dos gregos, o verdadeiro Chico Buarque dos gregos é Eurípides, bem sabemos, né? Ou o Eurípides e Chico têm essa dialética, né? Enfim, de vozes femininas e tal. Mas ele produz a mimese de uma condição feminina contestadora, né? Mostra que há um desejo também na polis, no mundo em que ele vivia, pós-feminina, adotasse publicamente aquilo que era possível compreender, uma fala impregnada de poder, desejo. Então a gente consegue ver nas brechas dessa estrutura de poder do discurso a presença social de uma cultura, de um afeto que é aqui mimetizado. E nesse sentido, claro, mesmo o homem, o Sófocles, e criando o personagem feminino, ele o faz com suficiente pertinência e conexão histórica para vermos ali uma latência de condição humana suprimida, enfrentada, né? E daí a gente entende porque ele fala tão claramente assim, porque aquilo era uma coisa que devia até ter variantes, né, num dia a dia, uma fala coloquial. Mulher nenhuma vai mandar em mim. Quantos gauchões não falaram isso aí? Tá? Quantos machões não falaram isso ao longo do século? Mulher nenhuma vai mandar em mim. Então, quando o Sófocles põe essa frase ali, faz Antígona assumir a ética positiva do lado, né? Claro que ele está dando uma cacetada nesse machismo chauvinista, né? Com uma voz feminina. Não tem como não achar fantástico isso tudo, né? O talento do Sófocles, né? Aí eu pensei em tentar achar Sim. rua, mas eu perguntas. para achar o Michel já foi uma coisa terrível. Agora eu deleguei para o Michel. Michel, tu acha alguém para ler conosco aqui? Ah, tá bom. Tu vai ser o diretor, tu vai selecionar. Ah, eu vou. Tá. Então se prepare. Depois eu vou combinar com o Bruno como é que nós faremos lá. E aqui também um apelo de marketing da produção conjunta, né? Laço e nós aqui presentes. O Bruno usualmente cobra ingresso, caso não o fez, e colocou ali no bate-papo as referências para o Pix, né? Então, lembre que nós vamos pegar esse dinheiro e botar no bolso lá do Michel ou de alguém com carências dessa ordem, né? Então, claro, cada um faz como quer, como deseja e tal, mas eu acho que é um bom momento para a gente, falando de empatia, filia, filantropia, pensar também em generosidade, né? Cabível. Será um belíssimo momento esse menino ver brilhar assim um pedaço do destino, junto com uma melhora no físico dele, que tá bem magrinho, né? O Chico e Lúcia, eu gostaria de colocar uma questão, né? Formulada um pouco às pressas, mas como disparadora, assim. Acho que o que instigou muito a ideia desse encontro é pensar em que medida a maneira com que Lacan pensa a ética do desejo a partir de Antígona pode servir para pensar o contemporâneo, né? Pensar o social mesmo que a gente se encontra, né? E aí o Chico traz esse cenário grego de que há leis que nos transcendem, há leis que nos antecedem e, enfim, nos encontramos inseridos nelas, né? Entre o céu e o inferno, para usar termos cristãos, né?
E a Lúcia coloca, do ponto de vista psicanalítico, que, bem, o desejo se dá numa estrutura, que também nos antecede, né? Desejo do homem, né? Desejo do homem. Então, gostaria de ouvir um pouco vocês falando sobre como que a gente pode pensar o desejo não como o desejo de alguém, né? Mas o desejo inserido numa trama maior, né? O que isso pode fazer operar no social de uma maneira distinta, né? Eu acho que é super legal essa tua questão, Bruno. Eu acho que essa questão do desejo nessa direção, ele coloca em jogo também toda essa relação entre essa dimensão do inconsciente, que é uma dimensão do não todo, que é o que a gente tem, vamos dizer, isso que está na configuração da subjetividade que a gente tem, então, com o Antígona, é algo que fica situado como um certo campo do grande outro, né? Para que a gente possa lidar com o grande outro que nos habita, falando, né, dentro do nosso campo, é preciso que a gente tenha espaço não totalizado. E, então, preservar esse não todo, para que possa circular sonho, desejo, agir, de alguma forma, sustentar uma implicação singular que possa nos destacar das alienações que buscam serem totalizadoras. Então, toda essa dimensão do domínio, da totalização, que pode estar colocada também nas nossas relações no social, na política, mas também numa dimensão da singularidade, tudo que é da ordem da alienação é da ordem de um contínuo de gozo. Os contínuos trabalham do lado das alienações. Quem trabalha isso muito bem é o Vladimir Safatli, naquele livro dele, Modos de Mudar o Mundo, num capítulo que tem a ver com a transferência. E ele diz, bom, a transferência, o endereçamento se trata também disso, de que a gente não reproduza uma ação de alienação, que o trabalho é poder produzir ou permitir que se tenha um discurso que permita atos de inovação, que se possa produzir um novo e não adesões a alienações. Então, essa até vai ser a proposta dele ao pensar a questão da transferência desse elemento também tão importante, né? Que é sob transferência que a gente pode estar na relação com o outro, com o desejo, e que vai ter a ver com esse jogo. De um lado, continuidades de gozo, que são todas essas continuidades, né? De tudo que é tipo de imperativo superegóico, gozo pulsional contínuo, é uma situação de alienação, enquanto que a descontinuidade vem do lado do desejante. Então, os fascismos, enfim, todas, né, as dimensões de domínio, elas estão do lado de continuidades de gozo. Eu vejo a ideologia mais agressiva da atualidade como uma ideologia da libido desenfreada. Que a ideologia pagar imposto, não quer fingir que é o Estado quando ele é benéfico, né, que é o prazer de fazer o que a sua libido diz, chama ter arma de liberdade, coisa assim. Então, a isso, claro, corresponde a um estado do desejo que não é como é refletido helenicamente. Então, o que nós vemos nessa tragédia e na cultura grega também é temperado por uma base ética e moral, que é a ideia do meden agan, nada em excesso, e o cultivo da ideia da phronesis, a prudência, e a sofrosina, a temperança, o equilíbrio. Então, em algum momento tu falaste, né, Bruno, sobre a desmedida, tu falaste também, você um pouco, né? É a híbris do grego, né? O excesso, o transbordar a condição humana, por um lado, desencadeia potências teodiceicas, né, as eríneas, justiceiras divinas, ou transbordar no plano social, humano. Então, desencadeia um processo de reciprocidade punitiva, que se houve a transgressão.
Isso é ponderado por uma ética de equilíbrio, que tem formulação moral, poética, filosófica e jurídica também. Logo, há um termo de equilíbrio visado nisso. E quando o grego pensa a libido sexual, evidentemente, aí é outro mundo, não? Aí é outro mundo. Aí nós não temos a culpa cristã, não temos um monte de recalques pavorosos que se acrescentaram, né, nos últimos 2 milênios e que naquele mundo não existiam, como não existem outros pagos por aí afora também, né, que conseguiram se emancipar dessa pavorosa hegemonia. Quando nós estivermos lá em Itapuã, a gente vai lembrar disso depois. A gente está falando de, vamos dizer, quando se pode estar nessa relação com a tolerância, com o laço, a gente está lidando com gozo enlaçado com desejo. O problema é quando há um desenlace e fica um gozo como potência demoníaca, que não reconhece lei nenhuma, que só vai ao seu bel prazer, que azar dos outros, que, né, o que importa é o meu gozo. O bandido não é o gozo, é quando não há esse enlace. O gozo, ele pode também estar ligado com algo de uma lei. Acho que o Gui levantou a mão, pelo que eu vi. Carla, acho que foi a Carla, né? Não. Era para deixar uma mensagem, daí apareceu a mãozinha. Tá certo. Tá ótimo. Gente, então, infelizmente, pelo horário, a gente vai encerrando. Eu reitero o agradecimento a todas e todos, especialmente, né, ao Chico, por essa disponibilidade enorme, por essa garra, né, de procurar o Michel também. Eu adorei fazer. Adorei, mas assim foi fantástico. E eu fiquei com a ideia que eu já trouxeram essa ideia no laço, mas eu acho que o laço precisa ter um sarau, né? Então, quem sabe fica deixa, né? Para um momento maior. Obrigado também a Lúcia. Me esqueci na entrada do evento de agradecer a Eda, que foi a primeira articuladora, né, desse encontro. Então, ficando alguma dúvida com relação a como nos ajudar, a como acompanhar, né, o nosso projeto, é só mandar um e-mail para onde vocês já enviaram e a gente vai mantendo esse contato, tá bom? Obrigada a vocês também, pessoal. Boa noite. Boa noite e possibilidade de Pela colaboração de todos. Obrigado por esse momento especial. Valeu. Muito obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Tchau, tchau, gente. Tchau.